paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu queria perguntar para vocês nessa noite se vocês estão gostando, de estudar aqui o Velho Testamento. Nós já estamos, no livro de Samuel, que é um livro de revelação, sobre a vida de um menino que foi consagrado ao Senhor no ventre, da sua mãe. E sua mãe cumpriu aquele propósito que ela fez e ela realmente o entregou no templo aos cuidados do sacerdote Eli. E o Senhor tinha um propósito para a vida dele, o Senhor o usou poderosamente nas suas mãos. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, entregar os nossos filhos, os nossos netos nas mãos do Senhor. Porque Ele pode sim usar de uma maneira poderosa os nossos filhos, os nossos queridos. Continuando aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a obediência é melhor do que sacrifício. Você tem ouvido, eu falar algumas vezes sobre isso, que a Bíblia ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes a gente acha que nós vamos agradar a Deus sacrificando algo, fazendo uma penitência, mudando, fazendo algo que machuque a nossa carne, que force a nossa carne para agradar ao Senhor. O Senhor nos explica claramente que obedecer a palavra dele é o que ele espera de nós, é o que agrada o seu coração. Então nós vamos ver aqui que obedecer a Deus também de uma forma parcial e ainda querer com isso as bênçãos dele, não agrada ao coração de Deus. Quando Deus dá uma ordem aqui na palavra, ela precisa ser seguida por inteiro. O que acontece conosco, muitas vezes, é que nós queremos dar um jeitinho, não é assim? O Senhor está falando que eu devo amar aqueles que me maltratam. Mas está muito difícil isso. Acho que eu vou amar quem me ama. E quem não me ama, eu vou deixar para depois. Você quer fazer uma obediência parcial e isso não agrada ao coração de Deus. O Senhor, ele é muito claro, no que ele diz a respeito da desobediência. Vamos ler aqui, Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele está perguntando, você acha que o Senhor, ele se agrada, ele tem prazer em holocaustos, sacrifícios ou em obedecer a sua palavra? A obediência, ela é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que quer dizer aqui? Você se submeter a Deus agrada muito mais a Deus do que você oferecer animais, do que você oferecer gorduras de carneiros, é isso que está dizendo. O versículo 23, ele é muito forte, porém muito explicativo, de um pai que ama e não quer que nós erremos. Portanto, ele diz no versículo 23, toda rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. O Senhor não quer que nós sejamos rebeldes, e, portanto, Ele compara a rebeldia com feitiçaria. E o Senhor não quer que nós sejamos arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? Aquela pessoa que ela se classifica como melhor que as outras, mais inteligente, mais sábia, mais culta. Arrogância, isso é arrogância, é comparado com a idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O rei Saul, ele passou por essa experiência. Ele rejeitou a palavra de ordem do Senhor e o Senhor tirou dele o seu reinado. Eu não sei na sua vida, se o Senhor tem tirado algumas coisas, tem fechado algumas portas. O que leva o Senhor a fazer isso é quando nós não obedecemos a sua palavra. É muito claro. Quando nós obedecemos a palavra, a obediência, ela libera a bênção na sua saúde, a bênção na sua casa, a bênção espiritual, a bênção financeira, a bênção de relacionamentos. Mas você precisa obedecer a palavra. Não é obedecer aquilo que você acha que você deve obedecer. Não, é obedecer a palavra.
Aqui na palavra de Deus diz que a desobediência, ela é como uma rebelião, é uma revolta, e a rebelião é como uma feitiçaria. Olha como é forte, né? Você ser rebelde e não obedecer a Deus é comparado com feitiçaria. O que é feitiçaria? Na Bíblia se refere a práticas malignas, se refere a adivinhações, falar com espíritos. É condenado na Bíblia a feitiçaria. É a prática proibida, é a prática de rituais e de palavras. Portanto, é muito sério. Se nós formos rebeldes, nós estaremos no mesmo patamar daquelas pessoas que praticam a feitiçaria. Podemos achar que nossas ideias são melhores que as ideias de Deus. Não é isso que a gente faz? O Senhor nos ordena, o Senhor nos ensina na palavra dele e nós falamos, não, eu acho, esse é o maior problema, eu acho que melhor é do meu jeito. Mas Deus chama essa atitude de teimosia e diz que ela equivale à idolatria. O que é a idolatria? É você colocar outros deuses no seu coração no lugar do Deus de Israel. É você colocar no seu coração coisas que te afastam do Deus de Israel. Por que ele compara com idolatria? Porque estamos idolatrando nossas próprias ideias, exaltando-as acima das ordens de Deus. E o ser humano, quanto mais ele vai galgando posições, né, que Deus libera para isso, Deus abençoa, ele começa a ter essa atitude, né, de arrogância, ele acha que ele sabe todas as coisas. Por que idolatria, né? Porque a gente coloca as nossas ideias, a gente coloca o nosso coração naquilo que não é de Deus. O rei Saul, ele se rebelou e perdeu a oportunidade de ser rei. O Senhor tira a bênção daqueles que são rebeldes. O Senhor tira a bênção daqueles que não abençoam, que não obedecem. Portanto, eu queria dar uma palavra para você dar aos seus filhos. Diga aos seus filhos que eles têm que ser obedientes à palavra, eles têm que ser obedientes à vontade de Deus, para que o Senhor possa abrir portas para eles. Os nossos filhos estão começando a vida, eles precisam de portas abertas. Imagino quantas pessoas pensam que estão obedecendo a Deus, quando na verdade estão oferecendo a Ele um sacrifício inaceitável. Quanta gente deixa de comer alguma coisa, quanta gente deixa de beber alguma coisa, quanta gente deixa de ir em tal lugar, achando que com isso está obedecendo a Deus. O Senhor não está preocupado com isso, queridos. O Senhor está preocupado com o seu coração, aonde o seu coração tem obedecido. Essas pessoas, elas vivem vidas infelizes e não realizadas, e muitas vezes culpam Deus por algo que, na verdade, é fruto dos seus próprios atos. Eu já vi várias pessoas dizendo, eu acho que Deus não ouve a minha oração, eu acho que Deus não gosta de mim. Não é questão, a questão é que você está sendo destruído porque você não conhece a palavra. A palavra diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus exige obediência imediata e total, não deixe para depois. A Bíblia diz que o tempo oportuno é hoje, amanhã pode ser tarde demais. Tome essa atitude agora, nada menos do que isso é aceitável. O Senhor quer obediência. Podemos achar que algumas das coisas que Ele nos pede são muito difíceis, né? Às vezes a gente questiona, nossa, mas é muito difícil. Mas nós precisamos nos lembrar que Ele promete nos dar graça, ajuda, nos favorecer para fazer tudo o que Ele nos pedir. Você não está sozinha, você não está sozinho, você está na companhia do Deus de Israel. Tudo o que precisamos fazer é estar dispostos a obedecer. Amém? Que essa mensagem possa transformar a sua vida e o seu coração. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário. Boa noite, que a paz, a graça e a presença do Senhor possa trazer paz ao seu coração, possa trazer alívio à sua angústia, às suas necessidades. Nós vamos falar hoje quebrando o ciclo do abuso e da rebeldia. Nós vamos continuar mais ou menos o que a gente falou ontem, né? Até o texto vai ser o mesmo. 1 Samuel 15, 23 diz: pois a rebeldia é como
como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O Senhor tirando de Saul algo que era muito precioso e muito importante para ele, que era o reinado de Israel. Mas ele desobedeceu ao Senhor. E o Senhor, ele cumpre aquilo que ele fala, né? Nós podemos ver aqui, né, que esse texto nos ensina que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, que nós já explicamos tudo ontem, né, o que é feitiçaria. Se você não pegou, volte ontem e leia e assista novamente. Eu acredito que uma grande parte das rebeldias do ser humano é resultado de um tipo de abuso. Quando uma pessoa ela foi ferida por muito tempo, geralmente chega o tempo em que ela decide, em que ela toma uma decisão. Ninguém mais vai me dominar. Enquanto eu viver, essa pessoa diz, ninguém vai me dizer o que é para fazer. E com isso, ela está fechando a porta também para Deus. Porque Deus, que é o nosso Criador, ele nos ensina como viver através da palavra. A pessoa pensa assim, por que eu tenho que me submeter a alguém em quem eu não confio, esperando que ele saiba o que é melhor para mim? Ela fala, chega, já fui submetida a muitas pessoas e agora não quero mais. É uma rebeldia. De agora em diante eu vou cuidar de mim mesma e tomar as minhas próprias decisões. Eu, como faço aconselhamento, eu ouço muito isso, de mulheres cansadas, mulheres que foram dominadas pelo pai, pelo irmão mais velho, depois dominadas pelo marido, e chega um ponto que elas cansam e elas dizem, não quero mais ninguém, não quero mais obedecer ninguém. Muitas vezes o resultado final do abuso que essa pessoa sofre, o resultado é a teimosia e a rebelião, que é uma amarga experiência pessoal, porque ela é condenada pela Bíblia. Toda teimosia e toda rebelião é condenada pela Bíblia. Então a pessoa vai ficar sem a bênção, porque para recebermos a bênção, como nós já falamos ontem, você precisa obedecer a palavra. O mais triste de tudo é que quando as pessoas conseguem escapar de um ambiente de abuso, os efeitos desse abuso não terminam instantaneamente, só pelo fato dela sair da casa, dela sair do convívio. Não, muitas vezes, pessoas que sofreram abusos e que estão feridas nos seus sentimentos, elas são atraídas a outras pessoas que sofrem e estão feridas também. Essa semana mesmo eu estava fazendo um aconselhamento, uma moça que ela foi muito maltratada pelo pai. O pai abusava, o pai não trabalhava, o pai não supria as necessidades da família e ela saiu de casa nova ainda para viver num outro ambiente e só sofreu, só se decepcionou e depois lá na frente um dia ela resolveu casar e ela veio se aconselhar comigo porque ela está vivendo tudo aquilo que ela viveu dentro da casa dos pais. O marido também não toma o controle, não trabalha, é muito passivo, fica deitado, fica descansando e as necessidades dela e da família ficam em aberto. As vítimas de abuso contínuo, geralmente, elas já estão, assim, eu posso dizer, praticamente armadas contra esse tipo de abuso. O resultado é que essas pessoas terminam ferindo-se mutuamente. Não é verdade? Elas vão sofrendo tanto esse abuso